Vamos continuar a correção. Agora, página 114 e 115. Pega seu livro, vamos conferir, né? Sempre com atenção. Quais reportagens demonstram que os alunos ficaram contentes com o tema da redação? As reportagens número 1 e número 4. Pois o texto Candidatos do Enem confundiram Libras com astrologia não foi explorada nesta atividade, por se tratar de uma notícia falsa. Foram fake news, tá certo? A reportagem relacionada ao título 2 registra que os alunos o quê? Ficaram contentes com o tema da redação, pois haviam se preparado com a leitura e produção de texto em sala de aula? Ou ficaram preocupados, pois consideraram o tema da redação difícil, uma vez que não haviam se preparado para desenvolver essa temática? Segunda alternativa, né? Marque o X aí. Eles não estavam preparados e acharam difícil. Qual desses títulos registra que a banca esperava dos candidatos habilidades de leitura e compreensão a partir dos textos oferecidos na prova? O título 3, que fala Enem 2017, tema da redação foi um recado da banca, avalia a professora. Na opinião do professor entrevistado na produção da reportagem deste título 3, os alunos estavam preparados para fazer a redação com o tema solicitado pela banca? Não, pois os alunos não tinham se preparado para o desenvolvimento dessa temática. E caso não tenham lido e interpretado de maneira correta os textos oferecidos como apoio para a execução da redação, não desenvolveram o tema de uma forma adequada. Sim, pois eles fizeram redação em sala sobre uma temática relacionada aos deficientes alguns dias antes da execução do Enem e interpretaram de maneira correta os textos apresentados na prova. Não é essa a alternativa. Essa alternativa foi lá dos alunos da escola Bento, né? Então, a alternativa correta aqui é a primeira. Eles não estavam preparados. Releia estes títulos e a referência de onde as notícias foram retiradas e, em seguida, responda ao que se pede. Candidatos do Enem confundiram Libras com astrologia? efarsas.com, candidato do Enem confundiram Libras com astrologia? 8 de novembro de 2017. Está disponível no site www.efarsas.com/candidatos do Enem, né? Aí vem o título novamente. Acesso em 15 de novembro de 2017. Esse acesso foi quando a pessoa entrou para fazer a pesquisa, tá bom? Enem. Redação pedia que candidato falasse sobre Libras e metade falou de astrologia. Sensacionalista. Enem. Redação pedia que candidato falasse sobre Libras e metade falou sobre astrologia. Está disponível no site www.sensacionalista.com.br/2017 11/11/06. Esse site foi acessado para a leitura dessa matéria no dia 21 de novembro de 2017. Ao observar a data em que a notícia foi publicada e levando-se em consideração que as redações ainda nem tinham sido corrigidas, pois o resultado do Enem é divulgado em torno de 2 meses após a sua execução, essas notícias são verdadeiras? Não, né? Essas notícias não são verdadeiras. A prova do Enem aconteceu no mês de novembro, nos 2 domingos de novembro. E aí, no outro dia que a redação já foi publicada, o tema, já vieram essas notícias. Não tem como falar se foram mais da metade dos candidatos que falou sobre astrologia, pois as provas do Enem só iam ser divulgadas em janeiro. Então, essa notícia é falsa. E olha só o nome dos sites, como que chama a nossa atenção? O primeiro site, eFarsas, e o segundo, sensacionalista. Ou seja, são sites que divulgam notícias fake news para atrair pessoas para a leitura da página deles, porque eles ganham com publicidade, com propaganda. Então, quanto mais visualização no site deles, mais pessoas vão querer anunciar para vender coisas lá, para divulgar produtos nesses sites. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Até a gente escuta no jornal, né, que vai ter CPI da fake news, porque agora não pode mais divulgar dados
errados, né? Notícias falsas de candidatos. Então, assim, esse assunto tá bem pertinente com o nosso momento. Você já ouviu falar sobre alguma coisa? Converse aí com seus familiares sobre fake news. Por que então elas foram divulgadas nesses sites? Acesse a internet, leia a notícia completa e em seguida faça a relação entre as informações. Site de humor que publica notícias falsas ou fictícias. Então você vai ter que entrar lá no site do sensacionalista, ler essa reportagem completa, depois entrar no site e-farsas, descobrir o que o e-farsas, né? Ler a matéria completa para a gente entender o que esses dois sites tratam. Então, site de humor que publica notícias falsas ou fictícias é o número 1, o sensacionalista. Site que analisa a veracidade das informações que estão sendo divulgadas nas redes sociais. É o efarsas.com. Lá no efarsas, eles publicam todas as notícias que são fake news para desmascarar, né, para dizer a verdade sobre aqueles fatos, né, para que ninguém mais compartilhe aquilo, para que as pessoas fiquem sabendo que essas notícias são falsas ou criadas, fictícias, né, não existem. O site sensacionalista faz piada como se fosse notícia. Leia o final da notícia em questão e registre em seu caderno a piada presente nele. Um protesto em frente ao Ministério da Educação aconteceu nessa manhã. Alunos de outros signos do horóscopo, gente, disseram que não se sentiram representados na prova e pediram que o primeiro dia do Enem de 2017 seja cancelado. Então aqui, pessoal, espera-se que você perceba que muitos alunos disseram que o Enem teria que ser cancelado porque o signo deles não tinha sido contemplado. Essa é uma grande piada, esse foi um trocadilho deles. Porque isso é uma coisa ilógica, uma coisa fora assim, né? Fora da razão, ninguém faria isso. Pois é uma temática do Enem, era sobre Libras, a língua brasileira de sinais, e não sobre a Libra, que é o signo do horóscopo. Letra H. Quais dessas notícias ou reportagens você considera verdadeira? O que faz pensar dessa forma? Justifique sua resposta no caderno. Espera-se que aqui você já tenha compreendido que as notícias ou reportagens verdadeiras são as que foram publicadas na Folha de Vitória, que é aquela capixaba, na revista Veja e no jornal Folha de São Paulo, pois além de serem mídias confiáveis, veículos de comunicação, né, que estão há muitos anos aí no ar, têm credibilidade, são muito sérios, eles publicaram reportagens de um assunto amplamente discutido na época da aplicação do Enem. Eles entrevistaram professores de colégios muito famosos, eles deram nomes a essas pessoas, eram pessoas importantes, né? Bem assim, comprometidas e sérias. Então, sempre aqui fica uma lição para nós. Sempre que a gente for ler uma notícia, principalmente nas redes sociais, no WhatsApp, sempre procurar a fonte, o site de onde foi retirada essa notícia. Por quê? Hoje em dia, as pessoas estão ganhando dinheiro fazendo fake news e usam a gente. Por quê? Esses sites criam fake news, colocam sempre títulos muito chamativos, bem assim, fora do comum, e a gente fica curioso querendo saber sobre aquilo. Quando a gente clica no site, o site gera visualizações. Quanto mais visualizações esse site tiver, mais ele ganha com anúncios de publicidade. Porque muitas marcas, hoje em dia, usam a internet para divulgar seus produtos. E aí, esses sites, essas propagandas são feitas a maioria por robô. Então, elas verificam quantos acessos tem naqueles sites, quanto mais acesso, mais divulgação elas colocam, sem saber se aquele site é verdadeiro ou não. Agora tá tendo até uma discussão em torno disso. Por quê? Estão fazendo até uma CPI de fake news, porque até na área da política as pessoas estão disseminando fake news. E aí, agora, eles estão querendo tornar crime pessoas que
divulgam ou que compartilham notícias falsas. Então, é um assunto bem atual. Converse com seus familiares, comece a assistir jornal, procure CPI das fake news para você entender um pouquinho sobre o que está acontecendo em nosso país. Então, olha só, desde 2017, lá com as provas do Enem, já tinham fake news. E você, já viu alguma fake news? Já conseguiu desmascarar alguma fake news? Aquela mensagem que chega e você fala, isso aqui é muito estranho, não é verdade, vou pesquisar. Tá certo, pessoal? Então, assim, muito legal essa discussão. Espero que a gente tenha aprendido bastante. No nosso retorno, a gente com certeza vai ter muito assunto sobre fake news pra gente estar conversando, tá certo? Um beijo.